Olá, Bauru, boa noite. Começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. Lembrando que o programa também é transmitido simultaneamente pelo nosso Facebook, TVC Bauru, e também pelo nosso site, tvcbauru.com.br. Você pode participar através do nosso Facebook. Na publicação que nós estamos fazendo agora, você pode escrever, fazer seu comentário e participar junto do programa, e também pelo nosso WhatsApp, ó. É o 98815-6003, tá? Não deixe de participar, pode participar, fazer pergunta, comentar, a gente está aguardando você participar junto com a gente. Hoje, Rafael Moia Filho junto comigo aqui. Rafael, quinta-feira gelada, né? Gelada, Bauru está gelado nesses últimos dias. Eu confesso que estou há 20 anos aqui em Bauru e poucas vezes eu passou frio aqui? Tanto frio assim, né? Às vezes quando o pessoal fala, vem uma frente fria, eu nem acredito porque acho que ela morre em Agudos, Piratininga, ela fica. Mas essa veio e realmente está pegando todo mundo de surpresa aí. Haja gripe, haja tosse, mas enfim, faz parte também e a gente tem que conviver e agradecer a Deus por isso. Grande abraço a todos. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado Eduardo Janzon Avalone Nogueira. Ô Edu Avalone, como a população bauruense já conhece muito, né? Mas vamos bater um papo, viu, Eduardo? Obrigado pela presença aqui na TVC, viu? Eu que agradeço a oportunidade. O Moia, um prazer estar aqui com você no programa. Carlos, o prazer é meu. E telespectadores, aqui vai ser uma grande oportunidade de nós conversarmos e contar um pouco da nossa vida e os projetos que nós temos para Bauru por intermédio da Associação Sem Limites. Coloco à disposição e ficarei honrado com a participação de todos. Obrigado. Para começar, as perguntas clássicas. Pois não. Eu gosto de entender, conhecer o histórico. Apesar que o Eduardo, depois a gente foi conversando aqui e vamos ver muita familiaridade de escolas com meus irmãos, a questão da minha mãe, a mãe do Eduardo também. Um grande abraço, Elizabeth Jansen também, viu, mãe? Vamos dar um abraço para minha mãe também, sempre acompanha o programa, graças a Deus, né? Então foi muito bacana. E Eduardo, eu queria saber essa sua trajetória mesmo, né? O que te levou a ser advogado? Foi a família, foi uma decisão pessoal? Por que não outra profissão? Desde garoto, o Eduardo estava me contando essa história aqui de Bauru. Muito bacana, viu, Maia? A história de Bauru que a gente teve a oportunidade de viver aqui, muito bacana. Eu achei muito bacana, já de cara aqui conversando com o Carlos, e descobrimos assim tantas coisas em comum, né? O Carlos, ele é irmão de um grande amigo meu, Ulisses Alex Perrenot. Estudamos junto no Rodrigues de Abreu, escola pública aqui de Bauru, e a vida acabou, cada um seguindo um caminho e perdemos o contato, né? Mas a dona Suzana, que era colega da minha mãe supervisora de ensino, a professora Suzana também supervisora de ensino, né? As duas colegas, e eu tinha também a amizade muito forte com Ulisses à ocasião. E encontrá-lo aqui de novo e relembrar tudo isso, né? Quando a gente fala, vê amigos do passado, a gente pensa toda a trajetória da vida, né? E no que diz respeito ao direito, né? O direito ele entrou na minha vida já desde quando eu me entendo por gente, né? Meu pai é advogado, procurador autárquico aqui de Bauru, do DR, né? E a convivência com ele não tem como, você acaba seguindo esse caminho por conviver com uma pessoa que ama o que faz, ama defender as pessoas, os ideais, e isso fez com que a gente também seguisse esse caminho, visse isso como o ideal para a vida, buscar defender as pessoas, trilhar um caminho do direito. E isso eu me encontrei no direito. Hoje trabalhando por intermédio da associação, na Avalone Advogados também, a gente faz muito também da advocacia pro bono. E a advocacia pro bono, Carlos, é uma coisa espetacular. É uma das coisas que a gente vê que deveria, todo profissional do direito, pegar pelo menos uma vez por mês, fazer uma advocacia pro bono. Isso eu acho que deve ser incentivado. O trabalho
de uma forma sem... A advocacia pro bono é aquela que a gente realiza sem cobrar nada, né? E para as pessoas que têm a necessidade. E você, quando você faz isso, você está ajudando demais as pessoas. Eu não pratico a assistência judiciária gratuita, mas a advocacia pro bono, isso me honra demais, a atender as pessoas que necessitam. E é isso, eu fiz a faculdade de Direito aqui em Bauru, né? Na IT, estudei na IT. Quando terminou a faculdade, eu fui fazer cursos em São Paulo e depois comecei a trabalhar como advogado. Coincidentemente, foi no mesmo prédio aqui que nós estamos realizando a entrevista hoje, né? Eu tinha uma salinha de 4 metros por 5 aqui, e aqui nós iniciamos tudo. E fomos trabalhando e buscando ver as formas como nós poderíamos crescer na atividade jurídica, conseguir mais clientes, e aí fomos desenvolvendo nosso trabalho. Daqui nós mudamos para outros prédios, tudo até chegar na atual sede da Avalone Advogados. Muito bacana, viu? Quando o Eduardo comentou que começou aqui, eu fiquei me sentindo, vamos seguir o caminho do Eduardo, se Deus quiser. Muito bacana. Moia. Avalone. Pois não. E como surgiu a entidade, a Sem Limites? Associação. A associação. Olha, sabe aquelas coisas de criança? Eu falo para você. Eu sempre tive um sonho e vi de uma forma muito positiva quando a gente via aquele caminhão. Eu acho que todos nós tínhamos essa cena na vida. Aquele caminhão que parava na periferia e tirava-se bola e presente para as crianças na época do Natal, né? E isso eu sempre trouxe comigo. Falei assim, um dia eu vou realizar isso, um dia eu vou fazer isso. Então a questão de ajudar o próximo, a caridade, nós já víamos fazendo há um bom tempo. Mas eu tinha a necessidade de atuar de uma forma mais efetiva. Eu via isso, a necessidade de atuar de uma forma mais efetiva. E um dia eu estava em São Paulo, conto para vocês essa passagem, eu estava passando por um momento da minha vida delicado e eu estava na Praça da Sé. Na Praça da Sé, eu não pensei duas vezes, na hora que eu me deparo, ali a catedral, entrei, fiz minha oração, minha conversa com Deus ali, e ali eu fiz uma promessa. Dentre as coisas que eu prometi, estava buscar ajudar de forma mais efetiva as crianças. E de lá para cá, eu fui vendo qual é a melhor maneira de se fazer isso, né? Até que chegou um dia que eu falei, vou montar a associação. E a associação ela vai crescendo dia a dia, são com as demandas da comunidade. Então, o interessante foi que nós começamos até de uma forma tímida, trabalhando de uma forma tímida por intermédio da associação. Aniversário de Santa Edviges, fizemos uma doação. Eu recebi a visita do líder comunitário do bairro, né? E ele pedia a ajuda para o dia do aniversário de Santa Edviges. É o jovem. Ele pediu uma doação ali. Ele falou que tinha levado o bolo de um vereador com o bolo. Um vereador tinha prometido o bolo e deu um bolo nele. E ali eu pedi para levantar o preço, quanto que seria, tudo, e dei o bolo para ele. 64 quilos para os 64 anos do bairro, né? E eu não nego para você, e coloco isso como algo assim fundamental em tudo aquilo que a gente vai fazendo no dia a dia. Ele me chamou para fazer a entrega, dar os pedaços de bolo para a comunidade, tudo isso. Quando você atua diretamente, o atuar diretamente é uma coisa extraordinária. É que você sente, né? Exatamente, você sente a emoção. É isso. E o que eu falo, aquele que faz diretamente, ele é atraído para a corrente do bem. Ele não consegue parar. E ali eu vi crianças numa fila que não era para comer um pedaço de bolo. Elas estavam na fila
era para matar a fome. E aquilo me tocou profundamente. E cada momento, e aí como a gente publiciza os atos, aquilo que a gente faz pelo Facebook, então nós acabamos sendo procurados por outros grupos para a realização de outros trabalhos. E foi num crescente. E a comunidade mesmo chamando a gente para ajudar de outras formas. E as demandas foram surgindo. E daí, das demandas surgindo, nós fomos aumentando o tamanho da associação, cada dia, fazendo ela crescer e atuar em outros segmentos, e hoje a associação ela atua tanto na área da saúde, na área da educação, nós vamos começar um projeto até ligado à segurança. Nós temos inúmeros projetos, hoje nós temos 20 projetos em andamento. Esses projetos e a própria associação, ela é beneficente e ela é Sim. sem fins lucrativos. É beneficente, sem fins lucrativos e... A partidária. Sem dúvida, mas um outro ponto que eu quero colocar. Pública. Sem participação pública. E dinheiro público. Eu não tenho 10 centavos de dinheiro público. E você tem ali, lógico, não é só você, qual é a estrutura? Quer dizer, é um grupo de pessoas que lhe ajudam e ajudam a associação a fazer esses trabalhos. É uma equipe. É uma equipe. Eu montei uma equipe que trabalha em segmentos. Você tem a parte do segmento ligado à comunicação, jornalismo. Nós temos muito boa, por sinal, parabéns pela equipe de comunicação. Nós temos a equipe de eventos, temos a equipe ligada a esportes, e ali é doação, né? Cada um se doa para fazer o melhor, claro, e proporcionar o melhor para a comunidade. E eu estou à frente desse projeto, e que me traz uma realização muito grande, me faz um bem muito grande. Isso a gente atua, olha, eu vou falar para você, a quantidade de coisas que se realiza e o como eu me realizo com tudo isso, é uma coisa assim extraordinária. Eu posso falar tranquilamente, eu me encontrei. Se eu já tinha me encontrado com o direito, eu posso falar que hoje eu me encontrei muito mais, porque a gente cria até na relação, quando você faz o bem e faz o bem para tanta gente, parece que você tem também uma contabilidade com Deus. Sim. Então você sente também mais à vontade também de chegar a fazer sua oração e pedir a Deus algumas coisas que você vê necessidade, uma atenção maior de saúde para um ente, tudo, parece que você tem uma conexão maior, isso que eu quero dizer. E isso nos faz muito bem, você dorme mais tranquilo, você se sente mais realizado. E é isso que eu acho que é o importante. Vou contar para vocês algumas passagens aqui. Veja bem, eu estava no Jardim Tangarás, quando eu me deparo com um senhor que estava sendo despejado da casa. Tá? Ele sendo despejado da casa, eu converso com ele tinha acabado de receber um mandado, estava sendo cumprido ali. Eu bati uma foto, mandei para o advogado do escritório e pedi para ele marcar uma audiência de conciliação, suspender o cumprimento do mandado e marcar a audiência de conciliação. Semana passada, nós estamos fechando o acordo desse caso. Se demorou um pouco, tudo, mas semana passada estamos fechando o acordo desse caso. Uma família com 15 pessoas que moravam na casa. E o que eu coloco em tudo isso? Acha que tudo isso é mera coincidência, eu estar no Jardim Tangarás e vivenciar isso? Isso não é mera coincidência. Isso eu falo, parece que a gente começa a achar que Deus conduz a gente no dia a dia, para os lugares que a gente deve ir, aquilo que deve fazer. Claro. E tudo isso me traz uma grande realização, uma sensação muito boa. Semana passada, eu, numa advocacia pro bono também, eu libertei uma moça que estava presa, e o que eu acho assim que foi mais extraordinário de tudo é você pensar o seguinte, comumente você leva o alvará para ser cumprido, né? E ao mesmo tempo, não é você que dá a notícia
ao seu cliente, né? E ali, em razão da demora, do cumprimento, eu falei, deixa eu conversar com ela. E eu fui, pedi para conversar e eu dei a notícia. E olha, eu falo para vocês, eu fui de setor em setor na minha empresa falar para as pessoas, experimentem essa emoção. Se você é advogado, experimente essa emoção. Não existe situação mais bonita do que você colocar uma pessoa em liberdade, você ver a emoção dela ser colocada em liberdade. E era uma questão justa, viu? Até diga-se de passagem, uma questão justa, merecia liberdade, merece estar livre, né? Então a gente lutar por tudo aquilo que a gente acredita e levar o benefício para o próximo, né? Agora, Avalone, essa situação, né, numa situação ideal, a sua associação, né, Sim. não deveria ter o que fazer. Por quê? Se o Estado provesse de habitação, educação, saúde, emprego, etc. Mas isso não é o mundo ideal, Não. Isso é o nosso mundo real, ele é muito ao contrário disso. Muito então, distante. logicamente, Tem a muita demanda Tem muito muita grande, demanda. né? Tem muita demanda. Porque você Múltiplas citar um carências, caso né? de direito, como o caso dessa moça, tranquilo. Até o caso desse senhor, vá lá. Mas com certeza você e a associação se deparam com N pedidos que você sabe que aquilo não era necessidade ou não era necessário que a entidade recorresse, mas que o Estado está deixando a desejar. E quando eu falo Estado, o poder público, quer seja a prefeitura, o governo federal ou estadual, e isso faz com que essas pessoas, muitas vezes em situação de desespero, tenham que recorrer a quem possa ajudar, e a associação nesse momento se coloca nesse... Sim, se coloca. Nós temos aí um projeto que a gente chama Eu Amo Meu Bairro, e esse projeto ele visa justamente ajudar as pessoas das comunidades carentes, e nós damos para ela a assistência aos problemas em que elas vivem ali, tendo em vista toda a carência e a falta de atuação do poder público. Então, você imagina a seguinte situação: uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, ela se depara com o terreno vizinho, com um mato de 2 metros de altura. Você acha que essa pessoa, ela vai até uma secretaria fazer um requerimento para ser notificado o proprietário do terreno? Não, não vai. Então ela acaba convivendo com o quê? Ela convive com cobra. A realidade é essa. Na periferia, sem contar dengue, cobra, mas é cobra dentro de casa, escorpião. Então essa é a realidade que eles têm. Então a gente entra atuando em prol deles, nós cuidamos de tudo isso, a atuação junto ao poder público para que o poder público atue, resolva. Nós temos situações como problema de vazamento de água, esgoto, atuamos até recentemente, no início desse ano, na questão até do fechamento de uma creche de Bauru. Você imagina, a creche do Niceia, do Jardim Niceia, ela estava para ser fechada e nós estávamos trabalhando em algo até semelhante a tudo isso que eu contei, que na verdade o mato de um terreno, de um particular, suplantava a cobertura do ponto de ônibus, só para você ter uma ideia da situação que a comunidade vivia. E eles pediram para mim se eu podia adotar alguma providência para fazer cessar esse problema, se o proprietário ia roçar o terreno, cuidar do terreno. Eu fui conversar com o proprietário ficou de roçar o terreno, mas não resolvi, acabei tendo que acionar ele junto à prefeitura para poder ter a limpeza do terreno, né? E com isso eu fiz o contato com a comunidade. Quando chega no dia, uma das moradoras do Niceia vai levar o filho na creche e a creche está fechada. É o problema que todos conhecem aqui em Bauru, que nós tivemos aqui. O prefeito Gazeta teve no início do mandato dele. E falava-se que a Secretaria de Educação, a informação que passava para as mães era que os filhos seriam colocados em creche ou do Jardim Europa ou do Redentor. Seria uma situação ou outra. Remanejamento. E ali nós fizemos um raciocínio lógico, né?
creche, educação, educação, direito fundamental, Ministério Público. Não pensamos duas vezes, fomos atuar junto ao Ministério Público, pedindo atuação do Ministério Público nessa questão. E logramos êxito em tudo isso, né? Então, é atuação conjunta com a comunidade, mostrando o caminho para a comunidade, qual é o caminho da solução do problema e fazendo com que ela tenha os direitos dela respeitados, né? Eu acho que é tudo isso. É esse tipo de atuação, é a atuação cidadã, que faz com que o povo tenha o direito respeitado. Isso aí faz parte dos princípios que nós temos dentro da Associação Sem Limites. É atuar em prol do cidadão para que ele tenha seus direitos respeitados. Como é que você se organizou para ter esse tempo? Porque você tem um escritório grande, uma vida atribulada, família. Você teve que separar Eu tenho uma turma boa. Isso é importante. Eu tenho uma turma boa na Valone Advogados, né? Eu tenho vários sócios lá dentro e pessoas que estão em condições de me ajudar. Então eu separo o período da manhã. Período da manhã eu me organizo e ali é dedicado à Valone, onde eu despacho, converso, faço as reuniões e a partir do meio-dia eu me dedico à associação. Então, um meio período praticamente de dedicação para a associação? Meio período não, a associação é da meio-dia até 8, 9, 10 horas. Já está tomando mais tempo a gente dedicação. Mas não tem como, né? Uhum. Não tem como, por mais que você tenha uma estrutura interna eficiente, né? Eu gosto desse contato com a comunidade, eu gosto de ir à comunidade, conhecer o problema. Não adianta falar de um problema de esgoto, você vai lá, eu quero ver o problema do esgoto, quero sentir um mau cheiro, para a gente poder saber realmente o problema que a comunidade vive e lutar por isso, lutar para que tenha correção. E é isso que a gente faz. E toda essa atenção é retribuída com muito carinho. Então, é extremamente gratificante para a gente esse trabalho. É muito bom. Eu tenho poucas experiências, mas algumas muito boas, né, junto à comunidade, e realmente nos fazem sentir outra pessoa quando a gente sai dessas experiências, e não tenho dúvida. Queria mandar um abraço para o Guilherme Perrenot, o Ailton Cardoso. Grande abraço, Ailton, está se restabelecendo praticamente, já deve estar retornando aí a TVC, um programa muito bacana. E o Jefferson Santos Augusto tem uma pergunta para o Edu, mas o Jefferson, a gente vai fazer no próximo bloco, porque daí nós vamos entrar nessa seara aí. A associação tem quantos anos já? A associação tem um ano e pouco, 2 meses. Você então pegou, a associação, né? Pegou uma parte final do governo Rodrigo e sim. Agora, obviamente, esses primeiros 6 meses da gestão Gazeta. Na sua opinião, você que está vivendo a periferia e vivendo o pior lado da periferia, que são sim. os problemas que as pessoas enfrentam, como você avalia, quer dizer, esse retorno que o poder público teria que dar? Quer dizer, melhorou, piorou, na sua opinião, ou continua do mesmo jeito? Quer dizer, nem melhorou, nem piorou, daquilo que você viu nesse final de gestão anterior e nesses 6 primeiros meses? Olha, eu vejo o governo Gazeta como um governo de muita vontade. Isso é certo. E eu vi no governo Rodrigo Agostinho um governo apático, onde nada acontecia. Então, eu acho que a grande distinção que nós temos aqui, que eu vejo hoje, eu vejo um DAI mais eficiente. Os nossos pedidos, eles são atendidos com uma certa celeridade, o pedido da comunidade. No tempo do Rodrigo, os pedidos eles eram postergados, demorava demais para ser atendido. E nós vemos também as praças hoje a gente vê as praças, o atendimento de limpeza de praça, tudo com muito mais rapidez. Eu vejo assim, se não existe uma diferença substancial. Eu acho que no governo Gazeta existe uma diferença substancial para o que era o governo Rodrigo Agostinho. Não estou colocando que é o ideal, mas entre um e outro,
eu daria uma nota aí para o Gazeta, uma nota 7, e para o Rodrigo uma nota 2. Você chegou a ter a ação do primeiro, comparação do primeiro governo do Rodrigo, o segundo governo do Rodrigo? Não, dentro da associação não, Não, desse trabalho que eu realizo não, eu seria leviano falar a respeito disso. Chegou mais do final do segundo governo do Rodrigo, Exatamente. no início agora É uma impressão um pouco diferente, né, Moé? Sim. É até interessante essa questão que o Eduardo está trazendo, porque nós estamos com outras críticas, né? Sim. O que chega para nós é um pouco diferente. É um DAI um pouco mais complicado agora. Se bem que o DAI no final do governo Rodrigo parece que tinha dado uma melhorada, né? Com o Luceroni ele conseguiu, eu não sei se é porque ele é da casa, e ele conseguiu agilizar muitas coisas, né? Não chegou a ser o ideal, mas chegou muito próximo disso, né? Porque o tempo de resposta para um vazamento de esgoto, vazamento de água, que é uma coisa que é impensável, você perdeu o líquido que é finito, né? No momento atual do nosso planeta. Então, esse tempo de resposta tem que ser mais rápido. E para isso, você, obviamente, tem que investir em pessoas, treinamento, investir em equipamentos, né? Para que você possa detectar o problema antes do prazo. Na semana passada, nós estivemos aqui com o vereador Segala e nós estávamos comentando sobre a questão. Nós temos um fundo de tratamento de esgoto, a estação para a qual esse fundo foi criado, ela recebeu e vai receber o dinheiro público federal para fazer a fundo perdido a construção, mas você continua com 130 milhões parados. Então, é aí que eu acho que uma das ideias que poderiam ser levadas à frente é justamente isso, é você investir na troca de toda essa tubulação, que é muito antiga, mais antiga. Pelo menos inicial, né, Moé? Deve ter uns 60 anos, e que vem causando esses vazamentos contínuos, né? Então, nesse aspecto que eu acho, e ainda é muito cedo, seria leviano a gente cobrar do Gazeta isso, mas é importante que ele comece urgentemente a fazer, a planejar e a poder executar em tempo, porque a gestão tem 4 anos. E 4 anos passam muito rápido e é preciso que ele tenha essa noção de tempo, né? Não adianta deixar para o último ano do governo, porque aí você não faz mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta. No segundo bloco, vamos. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não mude de canal, permaneça aqui. TVC, canal 13 da NET, transmissão simultânea pelo Facebook e também pelo nosso site. Não deixe de participar, não. Você pode mandar sua pergunta ainda aí no próximo bloco, beleza? Vamos pro intervalo aí.